Olá, hoje eu quero falar sobre o utilitarismo ou consequencialismo. Grosso modo, o utilitarismo ensina que uma ação é certa quando promove, ou pelo menos procura promover, a maior felicidade do maior número possível de pessoas. Bom, olhando dessa perspectiva apenas, friamente, parece uma meta muito interessante. Assim, seguindo esse tipo de raciocínio, a ação deve ser julgada a partir de suas consequências, boas ou más. Desse modo, as questões morais não precisam ser resolvidas a partir de um referencial transcendente, antes da sua praticidade. Mais uma vez, eu caio na mesma questão. Eu não preciso de um padrão transcendente. Eu não preciso de um valor metafísico. Eu posso resolver tudo ou no âmbito da racionalidade, mesmo teórica, ou de uma racionalidade prática. Nesse caso, o que for prático é moral. O Jeremy Bentham, ele viveu no século XVIII e XIX, ele era um hedonista. Daqui a pouco eu falo sobre hedonismo. Ele seguiu o conceito de Epicuro, que viveu no quarto e terceiro século a.C. Epicuro entendia que a vida devia ser regida pelo princípio do prazer. O próprio Epicuro conceitua: chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz. Com efeito, sabemos que é o primeiro bem, o bem inato, e que dele derivamos toda a escolha ou recusa, e chegamos a ele valorizando todo o bem com critério do efeito que nos produz. Então, ou seja, o que nos causa prazer, que não há nenhum mal em ter prazer, será bom. Mas é preciso que sejam feitas algumas perguntas honestas. As pessoas valem apenas como meio para atingir determinado fim ou valem em si mesmas? Respeito as pessoas porque idealizo algum fim útil ou simplesmente porque elas devem ser respeitadas como imagem e semelhança de Deus? Aqui há um alerta. A procura do bem para o maior número de pessoas poderá justificar massacres e atos altamente discriminatórios. Se pudéssemos, por exemplo, provar, sim, como mensurar a intensidade da dor e do prazer. Então, se pudéssemos provar, que unidade de medida usaríamos? Por exemplo, nós poderíamos sustentar a devolução de todos os nordestinos de São Paulo para as suas cidades de origem. E podíamos sustentar, alegando que isto contribuiria para a maior felicidade de um grupo mais numérico de paulistanos que teriam, assim, melhores oportunidades de emprego, que haveria um clima melhor na cidade, melhoraria a saúde da cidade por causa do clima, a poluição, menos estresse, as estradas mais vazias, os metrôs com maior conforto, menos pessoas, as pessoas gastariam menos tempo para ir ao trabalho, e assim por diante. Então, eu poderia sustentar isso tudo dentro do utilitarismo. E sustentando isso dentro do utilitarismo, esta atitude estaria justificada porque eu promovo o bem, ou pelo menos procuro promover o bem, do maior número possível de pessoas. Quanto ao hedonismo, observamos que esta é a atitude natural do homem entregue aos seus pecados. Observem, a palavra hedonismo, ela está associada ao prazer, e o prazer, eu já mencionei, não é mal em si mesmo, obviamente.
Não seria salutar para nós desejar a dor. É natural que nós busquemos a nossa satisfação. A questão sempre é qual é o preço disso, qual é o caminho que nós seguimos, que tipo de prazer nós desejamos, porque certamente haverá prazeres pecaminosos. Surgem daí algumas perguntas. Todos os prazeres são bons? O prazer sádico é mau? Toda dor é má? A dor resultante do trabalho ou estudo prolongado pode ser boa. Você, quando conclui um trabalho, seja em que área for, você pode estar muito cansado, com o corpo moído, né, como a gente fala, e estar muito satisfeito. Concluiu a sua obra. Como experimentar de forma mais intensa o prazer sem a dor da carência? E é verdade, você se acostuma com a fartura sem experimentar a carência, você tende a perder a dimensão da fartura. É como você valoriza a água de um modo especial quando ela falta e você se ressente dela faltar. Por algum motivo, não tem chovido, sua casa não tem água, ou você está com muita sede e não tem de beber água. Então, uma coisa tão rotineira em nossa cotidianidade adquire para nós um valor subjetivo maior a partir de nossa carência. Mas o princípio bíblico é totalmente oposto ao do utilitarismo, embora insistimos, não há nenhum mal no prazer em si. Temos que ver que tipo de prazer e os caminhos que usamos para chegar a eles, a esses prazeres, mesmo que não sejam pecaminosos. Jesus Cristo ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso em Mateus 22, 39. Em Romanos 14, 19, Paulo instrui: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versos 23 e 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E finalmente encontramos em Jesus Cristo o nosso modelo perfeito. Paulo nos desafia a seguir a Cristo, a ter o mesmo sentimento de Cristo, como aquele que esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, até a morte de cruz, para nos conceder vida. Mas dentro do utilitarismo, como critério de avaliação da realidade ou de conduta, não há lugar para esses valores. Como diz o Veit, o utilitarismo é um modo de enfrentar questões morais sem Deus. Packer, morto recentemente, resume bem a nossa cultura neste particular, fazendo-nos um alerta. Escreveu J.I. Packer: hedonismo significa entronizar o prazer como o valor supremo da vida e, por conseguinte, como a meta buscada. A cultura popular ocidental é basicamente hedonista e os cristãos modernos acham-se constantemente expostos à sua influência e lavagem cerebral através da mídia e dos relacionamentos da vida que os arrastam pelo caminho hedonista. E, de fato, nós somos conduzidos ao princípio de satisfazer os nossos desejos,
satisfazer a nossa vontade, os nossos apetites, sem maiores compromissos. Finalizando este tópico, observamos que, levados às últimas consequências, o relativismo, o pragmatismo, o subjetivismo e o utilitarismo se confundem com o ceticismo, na negação, ainda que parcial, da verdade, ou na compreensão de que não existe verdade objetiva. Essa atitude, ela é tremendamente pueril, como já identificara Agostinho no quarto século, quarto e quinto século. Ele viveu de 354 a 430 da era cristã. Olha o que escreveu Agostinho. Quem quer que duvide da existência da verdade, possui em si mesmo algo verdadeiro, de onde tira todo o fundamento para a sua dúvida. Ora, todo verdadeiro só é verdadeiro pela verdade. Não possui, pois, o direito de duvidar da existência da verdade aquele que, de um modo ou outro, chegou à dúvida. Não é o ato de reflexão que cria as verdades. Ele somente as constata. Portanto, antes de serem constatadas, elas permaneciam em si. E uma vez constatadas, essas verdades nos libertam, ou melhor, nos renovam. Eu quero continuar falando sobre isso em termos de crítica a essas quatro posições que nós mencionamos, mas vamos fazê-lo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Deus nos abençoe e nos esclareça. Amém.